Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Hélio, eu sou pastor, membro da Convenção Batista Independente, uma convenção que está há mais de 100 anos no Brasil, plantando igrejas, anunciando o evangelho, enviando missionários para o mundo todo. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Nós estamos na nossa campanha de 40 dias de jejum e oração, nossa campanha anual, e o tema desse ano é Transformados. E nós estamos ali avançando e quero convidar você para fazer parte dessa caminhada. Se você quer ainda andar conosco, ainda dá tempo. Nós temos aqui as inscrições, você se inscreve no canal, marca as notificações, dá um like ali para o YouTube entender que é necessário mandar isso para outras pessoas e venha conosco, né? Você vai receber diariamente ali uma reflexão sobre essa nossa peregrinação, vai ficar disponível aí no YouTube para você fazer. Entre o quanto antes. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, que proporciona a transformação por todos os seus instrumentos. Nessa semana nós estamos falando do poder transformador do Espírito Santo. E nós precisamos que tu continue essa obra. Fala conosco, Senhor, nos ensina a entender e nos abre a mentalidade. Opera em nós, nós estamos aqui disponíveis para ser transformados. Entra em nós, em nome de Jesus. Amém. E amém, louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A leitura de hoje, irmãos, está ali em Atos, capítulo 19, versículos 2 e 6, né? São o versículo 2 e também o versículo 6, que o texto é bem extenso, se você quiser ler lá na sua Bíblia, leia, mas é muito interessante. Ora, diz assim a palavra do Senhor. E lhes perguntou, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles responderam, não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Quando lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Glória. Que coisa linda, né? Que coisa tremenda. O comentarista de hoje, ele nos propõe a reflexão de que o Espírito Santo transforma o crente. A cidade de Éfeso havia recebido o conhecimento da palavra de Deus e haviam até se batizado. Eles haviam sido batizados nas águas e ali guardavam a fé. E quando Paulo passa por aquela região, ele pergunta sobre essa concepção, porque ele percebeu alguma diferença na igreja. Ele percebeu que havia chegado o arrependimento, percebeu que havia chegado o conhecimento da verdade, entretanto, o poder de transformação do Espírito Santo ainda não se tornava tão visível e tão manifesto. Ora, Paulo então pergunta a eles se eles já tinham recebido uma experiência com o Espírito Santo. E olha, que eles responderam, né, que nem sabiam que existia algum Espírito Santo, eles nem conheciam, nem sabiam disso. Ora, veja como é importante conhecer as coisas de Deus. Veja como é importante se debruçar no conhecimento das coisas de Deus. O conhecimento de Deus era escasso, mas o próprio Deus, percebendo a necessidade daquela comunidade local, Paulo passa por ali e toma conhecimento dessa verdade. E uma das coisas que ele faz é perguntar por que naquela região não estava havendo um impacto do poder do evangelho. Por que o evangelho não se expandia? Por que as pessoas eram daquele aspecto? Isso leva Paulo a questionar, ora, por que aqui é diferente? O que está acontecendo aqui? E ele percebeu nitidamente que essa apatia da comunidade cristã se dá pela falta de atuação, presença e ministério do Espírito Santo. E aí então ele pergunta, vocês conhecem? Não conhecemos. E ele fica maravilhado e pergunta, mas como vocês foram batizados? Com que conhecimento? Com que condição de arrependimento vocês foram batizados? Não, nós fomos batizados com o batismo de João, o batismo de arrependimento do pecado. Estamos arrependidos do pecado. O Espírito Santo iniciou a obra de convencimento, como está lá em Evangelho de João, mas eles não têm a experiência secundária. A Bíblia vai me dizer que o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, no livro de Atos, ele diz que para que sejamos testemunhas, para que possamos efetivamente viver uma vida poderosa diante de Deus, com utilidade, né? Com capacidade de realizar a sua obra e manifestar o seu poder e viver a transformação necessária, nós precisamos
de poder. E esse poder vem da vinda do Espírito Santo sobre nós. Ora, nós estamos aqui discutindo teologicamente. Existem irmãos que acreditam que quando nos convertemos recebemos o poder do Espírito Santo. Existem outros irmãos que acreditam que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência secundária. Nós, enquanto pentecostais, entendemos que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência secundária. O Espírito Santo, a vida no Espírito, ela vai nos produzir um certo crescimento, vai nos produzir o arrependimento, mas o desenvolver, o avançar, precisa ser revestido pela profundidade da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo, no momento especial, alcança a nossa vida e nós somos assim revestidos por esse poder, nós somos diariamente transformados, diariamente modificados, diariamente adaptados à realidade que Deus necessita que tenhamos. Ora, ali naquele momento, está escrito no texto bíblico, isso não somos nós, mas a Bíblia vai me dizer que após o Pentecoste, após aquela operação, o Espírito Santo desce quando Paulo lhes impõe as mãos. Ora, Paulo ora por eles, impôs as mãos e o Espírito Santo veio sobre eles. Olha só que coisa tremenda. O Espírito Santo veio sobre eles e eles se tornaram homens cheios de poder, pessoas cheias da virtude do Espírito Santo. Muitas transformações começaram a acontecer. Eles começaram a jogar fora coisas que não eram de Deus, começaram a queimar coisas que eram contra a vontade de Deus. Foram movimentados, transformados, modificados pelo poder do Espírito Santo. Nesse momento, eu quero dizer a você que é indispensável à vida do crente essa presença poderosa do Espírito Santo. Não só para que ele seja profundamente transformado, porque o Espírito Santo ele começa uma obra e, como nós já falamos nos vídeos anteriores, ele trabalha conosco, ele não trabalha por nós. Ele trabalha em nós, mas trabalha conosco. Quando nós começamos a buscá-lo, ele encontra espaço, faz morada e começa a transformar a nossa vida. Ora, quem busca, busca e recebe, porque o Espírito Santo está sempre disponível. Está sempre disponível para descer sobre toda a igreja e a revestir de poder. Se você quer viver uma transformação profunda na sua vida, se você quer viver uma transformação eficiente na sua vida, leia esse livro de Atos, esse capítulo do livro de Atos, e veja como foi importante, como foi indispensável, como foi eficaz, como foi profunda a transformação daquele povo. Existem pessoas que já se apostatam, que cansam, que ficam pelo meio do caminho porque não buscam o Espírito Santo. Se você crê que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência secundária, é uma experiência após a sua conversão, busque o batismo com o Espírito Santo. Há irmãos que acreditam que a evidência é o falar em línguas, há irmãos que entendem de uma outra forma, não importa. O que importa é que você precisa buscar esse revestimento de poder. Ah, irmão, eu creio que eu já fui batizado com o Espírito Santo, então ande cheio desse poder. Eu não estou aqui para discutir essa questão teológica, eu estou aqui para dizer para você o seguinte, que o Espírito Santo proporciona transformação profunda e que aqueles homens, apesar de convertidos, apesar de congregados, apesar de orarem, apesar de andarem na presença de Deus, precisavam de transformação profunda. E essa transformação só aconteceu após eles receberem o poder do Espírito Santo. Então, nesse momento, nessa palavra, nesse texto, nesse vídeo, eu quero dizer para você, receba o Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Seja revestido de poder, porque somente ele vai te levar aonde você precisa estar. Somente ele vai te conduzir aonde você precisa chegar. Somente ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Você está entendendo? Somente ele vai poder fazer com a sua vida aquilo que realmente precisa ser feito. Só ele tem poder de conduzir você à libertação profunda. Talvez você esteja aí em crise com uma libertação, em crise com uma tentação que você não consegue vencer. Se encha do Espírito Santo. Busque o Espírito Santo. Ah, pastor, eu queria tanto fazer a obra, tanto eu queria fazer, tanto eu queria poder, tanto eu queria operar. E o Espírito Santo fez a obra na vida daquela pessoa e faz a obra na vida das pessoas quando você dá lugar para que o Espírito Santo faça. Então, se você quer ser cheio do Espírito Santo, busque o Espírito Santo e ele vai te encontrar. Quando você buscar ao Senhor, ele vai te achar. Quando você andar na direção dele, ele vai correr na sua direção.
Ouça essa palavra nessa manhã, saia do seu lugar de apatia e acredite, a transformação da sua vida não vai se dar por raciocínio lógico. A transformação da sua vida não se vai dar apenas pelo conhecimento intelectual da palavra, mas é o poder de Deus, o poder do Espírito Santo que nos transforma e nos capacita para a obra. Seja transformado pelo poder do Espírito Santo nesse momento. Que você passe a buscar o poder do Espírito Santo. Não busque apenas o Espírito Santo, mas busque ser cheio do seu poder, ser útil no reino, ser cheio da virtude, porque ser usado por Deus é crescer na graça, no conhecimento e ser transformado a cada dia. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.